Muito bom dia a todos e a todas que nos assistem aí agora em mais um painel dessa Exposibran, especial 2020. Nesse painel aí, gostaríamos de agradecer a oportunidade do IBRAM na condução de toda essa grande mobilização feita durante esse momento para uma situação bastante especial que é a mineração no Brasil. E, em especial, quando se fala em segurança, o nosso painel, novos caminhos para a saúde e segurança do trabalho na mineração. Todos, imagino eu, dentro do setor de mineração, têm o DNA da segurança como sendo o primeiro valor. Afinal, não teria no menor sentido explorar os recursos minerais existentes se não tivéssemos a prioridade das pessoas e das vidas, sendo aquilo o bem mais precioso que efetivamente temos, que é a nossa vida, que é a vida das pessoas que estão no entorno das organizações, das empresas que estão estabelecidas de mineração no Brasil. Eu, Camilo, trabalho há 31 anos na AngloGold Ashanti Mineração, então tenho uma longa vivência já dentro do setor e atuante junto ao IBRAM e outras entidades do Brasil, sabemos o tamanho da nossa responsabilidade em poder evoluir sempre. A AngloGold é uma empresa que tem a marca de ser a empresa de maior longevidade no Brasil e é uma empresa de mineração que opera há 186 anos de maneira contínua. E não temos dúvida, o ponto principal foi sempre o homem e a inovação, que nos mobilizou a chegar onde estamos e temos a consciência de que vai nos levar ainda muito mais adiante. Para esse painel, nós temos duas presenças bastante importantes para poder abrilhantar na discussão do assunto. Nós temos aqui conosco o Marco Túlio de Mello, que é diretor técnico do Centro Multidisciplinar em Sonolência e Acidentes Senza, doutor em psicobiologia pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, e pós-doutorado na Unifesp, pesquisador 1A do CNPq, professor titular da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Uma pessoa que tem uma experiência imensa com a qual já tive contato anteriormente também, aí, discutindo questões relacionadas ao tema que ele vai estar nos apresentando. Muito bom dia, Marco Túlio. Camilo, muito obrigado. Bom dia, é um prazer estar aqui com você e com o Rafael, e quero agradecer também ao IBRAM por toda a parceria, pelo convite e por ter essa oportunidade de bater um papo aqui com vocês. Eu vou então começar a apresentar os meus slides, e começar a minha apresentação. Eu acho que não está na minha apresentação aí, tá? Essa não é a minha. Bom, vamos aguardar aí os colegas aí colocarem a sua apresentação. Enquanto isso aí, só vou citar aqui a presença do Rafael também, que é uma pessoa de grande expoente da Confederação Nacional das Indústrias, a CNI, especialista. Rafael? Oi, bom dia. É um prazer aqui. Bom dia. Doutor. Então, só gostaria de apresentá-lo também rapidamente aqui, e okay. A sua apresentação, ao que me parece, vai ser antes da apresentação, Marco Túlio, aqui agora pela ordem do que me passaram nesse exato instante, mas o Rafael, enfim, falando sobre ele, é uma pessoa expoente da CNI, especialista em políticas e indústria, e com conhecimento aí extremamente elevado, é o nosso grande ícone das NRs do Brasil, as poucas 37 NR que temos. No setor de mineração, Rafael, vejo aí a NR22, que é a específica nossa, mas se a gente for elencar aí, nós temos mais uma meia dúzia de NRs aí que o tempo inteiro elas estão sendo gerenciadas e atuadas por nós no setor de mineração. E nesse momento em que se passa por uma discussão a respeito da matéria, nós gostaríamos de ter aí a sua participação, presença, ressaltando o assunto, para
o melhor conhecimento e nivelamento de todos os que estão participando desse momento conosco agora. O Rafael, que é mestre e doutor em engenharia de produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, né? O nosso grande representante do setor industrial na comissão tripartite partidária permanente, a CTPP, e do Conselho Nacional de Previdência Social, CNPS. Com a palavra o Rafael aí, o Marco Túlio, aguarda um instante, por favor, aí, porque temos que dar sequência aqui, então. Isso, Camilo, Marco, bom dia a todos. Agradeço aí o convite que o IBRAM fez aí à CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Tenho atuado desde 2018 para 2019 na CTTP. Então, assim, o nosso mundo de segurança e saúde no trabalho, ele tem um conjunto de sopinhas de letras, né? Então, NR, CTTP, aí você vai CNPS, aí vai CAT, PPP, LTCAT. Então, o mundo da legislação previdenciária e trabalhista passa a ter um conjunto de sopinhas de letras. E a ideia é que a gente conversar um pouco com vocês, apresentar o cenário das normas regulamentadoras. Então, Camilo, assim, a gente tem realmente um desafio grande aí de atualizar a NR22. Acho que a 22 tem sofrido algumas alterações, tem feito algumas alterações importantes. Alguns temas a gente precisa enfrentar ainda pela frente. Vou comentar aqui alguns pontos, trazer também alguns dados e números do setor. Mas a ideia nossa aqui é explorar o que está ocorrendo em termos das NRs, tudo que a gente está vendo aqui para frente, e uma visão que nós temos sempre em mente é qual é o ambiente de negócios. Não só o ambiente de trabalho, o ambiente de negócio. Por que o ambiente de negócio? Porque você não consegue mais tratar a parte da segurança e saúde do trabalho desassociado de todo o processo. Então, você tem um acidente de trabalho, você tem um adoecimento, isso tem a ver com uma série de práticas dentro da empresa, um conjunto, culturas. Isso não é apenas um conjunto de burocracias que você precisa cumprir dentro da empresa, e, ao mesmo tempo, não é apenas, única e exclusivamente, uma questão de indicadores. Faz parte, isso é importante, mas esse conjunto precisa andar em forma unida. E aí, quando a gente faz um recorte mais específico, aqui as normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho, então um olhar mais específico do que está acontecendo, em termos de país. Acho que a primeira questão aqui para esclarecimento, foi como o Camilo colocou, a questão da CTTP. É uma comissão tripartite, é uma das poucas comissões que nós temos no país que constrói a várias mãos as normas do país. Então, é uma comissão que existe desde 1996, em 2019 foi reformulado, e há os assentos de representação, no caso pela indústria, exercidos pela CNI. Mas temos outras confederações também, assim como centrais sindicais. E a representação de governo, aí exercido pela Salário, pela Secretaria de Previdência e pelo Ministério da Saúde. Então, esses três braços do governo também participam. Fundacentro assessora também toda a bancada, juntamente com a Secretaria de Inspeção do Trabalho. Então, quando a gente olha esse processo todo das NRs, isso é algo de longa data. Isso vem desde 1977, quando elas foram inicialmente publicadas. Em 83 passou por um processo de uma pequena atualização. Chegamos agora em 2019. E aí nós temos aqui, dentro desse processo de revisão, harmonização, a gente tem algumas linhas que foram definidas em conjunto, de forma tripartite: a desburocratização, a simplificação e a harmonização. E aqui algo muito importante: em nenhum momento, absolutamente em nenhum momento, estamos abrindo mão da segurança do trabalhador. O que ocorre é que as normas, lá em 77, quando foram inicialmente publicadas, elaboradas, em 78 publicadas, em 83 um processo de revisão, algumas a partir da década de 90, e aí as principais são de 1990 até 1994, elas nunca mais passaram por um processo de um olhar integrado. E aí surgiram e foram revisadas algumas normas, ao caso da 22 da mineração, e outras normas também. E isso acabou perdendo um pouco essa conexão entre normas. Elas ficaram difíceis de você fazer todo o processo de gestão dentro da empresa. Então, quando a gente olha aqui as NRs, desde 2019 a gente iniciou esse processo. E aqui eu gostaria de chamar a atenção de alguns pontos. O primeiro, as NRs passam a conversar entre si.
Então, quando a gente olha a NR1, que é de disposições gerais, ela é a principal. Você não tem mais hoje como ler uma NR22, por exemplo, de mineração, NR18, a construção civil, uma NR24, que vai cuidar da questão das condições internas da empresa, banheiro, refeitório, assim por diante, sem ter uma plena compreensão da NR1, porque a NR1 ela te dá os comandos gerais. Então, é como se a gente fizesse as normas de forma conjunta. E algumas normas foram priorizadas, como é o caso da 12, que a gente fez uma priorização de atuação, a questão da NR3, embargo de interdição, também foi feita uma revisão, NR28 e penalidades também, e aí alguns ajustes que nós chegamos até a NR18. Mas o cerne do processo de revisão é as NR7, 9 e 17. Então, dessas normas, elas são as normas mais importantes, né, dentro do processo de revisão. Não sei se tem como passar para o próximo slide, que não está, o botãozinho não tá indo para frente. Então, a questão aqui desse histórico que eu estava comentando, do GRO. Então, o gerenciamento de riscos ocupacionais é uma novidade. Ela já estava presente parcialmente em algumas NRs, que é o caso da mineração, mas não de uma visão integrada, uma visão sistêmica. Então, todas essas novas normas entram em vigor em 1º de agosto do ano que vem. E temos um conjunto de normas que ainda vão passar por uma revisão, ainda vão ser complementadas todo o ciclo até o final do ano que vem. Mas qual é o ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui em relação à norma? É um olhar em relação ao que está ocorrendo para frente. Então, não está passando aqui também, não está. Carregar, podia passar o próximo. Isso, perfeito. Ok, obrigado. Então, assim, acho que tem umas questões aqui muito fundamentais que a NR1 traz, uma padronização dos conceitos sobre perigo, sobre risco ocupacional e sobre prevenção. Tanto risco quanto perigo são conceitos que estão ligados à gestão de risco, de modo geral, aqui adaptadas para o mundo ocupacional. Então, quando a gente olha esses conceitos, o que é perigo, ou seja, a fonte onde é que você pode causar algum dano à saúde, o risco é a sua probabilidade atrelado à consequência desse dano. São conceitos básicos, mas são conceitos que as NRs, de um modo geral, não estavam mais tratando de forma tão apropriada. Então, a gente voltou na planilha, voltou o projeto e vamos sair arrumando esses conceitos, padronizando eles de um modo geral. Próximo, por favor. Quando a gente olha esse modelo todo de gestão, que a gente olha toda essa parte da estrutura das NRs, a gente começa a integrar com a gestão de risco. Podia passar o próximo slide? Então, quando a gente olha esse processo todo em termos de gestão, algo que precisa ser muito claro. Normalmente, quando a gente vai abrir um manual, vai abrir um livro sobre NRs, a gente olha muito a questão da insalubridade e da periculosidade. Isso são questões para adicionais. O que nós estamos focando nesse processo de revisão é na prevenção, nas medidas de prevenção. Então, as NRs, de um modo geral, todo o processo de revisão está olhando para medidas de prevenção. Se eu conseguir fazer as medidas de prevenção, eu reduzo, ou mitigo, ou elimino o risco, ou eventualmente até mesmo o perigo, que causa a insalubridade e a periculosidade. Então, a ideia aqui é focar nas medidas de prevenção, ter um risco mitigado ou mesmo inexistente, isso dentro do sistema de gestão. Próximo slide, por favor. Então, quando a gente olha esse processo todo de gestão, a gente começa a ter um olhar sobre o que está ocorrendo em termos de NRs, o que está havendo nesse processo. Então, aqui eu vou dar uma pequena ênfase nas NR 7, 9 e 17, e isso vai ficar mais claro no processo do setor da mineração, porque essas 3 normas, elas são pilares para 100% dos setores. Todos eles, de alguma forma, vão lidar com essas normas. Então, próximo slide, por favor. Quando a gente olha esse processo de como a gente está construindo a norma, a primeira questão, fundamental, é o gerenciamento de riscos. Então, o conceito aqui que você vai pegar numa ISO 31000, por exemplo, ou em outras práticas existentes, seja no mundo inteiro, uma OSA 18000, por exemplo, e algo nesse sentido, todas elas, de um modo geral, estão baseadas em gestão de risco, gerenciamento de risco. Aí você vai perguntar, mas isso não é novo? Não, não é novo. Só que as normas regulamentadoras não tinham este olhar tão aprofundado. E era mais uma norma que tinha uma característica de dar uma certa prescrição. É como você chegar assim,
na cozinha e você não estava olhando os ingredientes, você não estava vendo a segurança, você estava olhando a receita do bolo, a receita da sobremesa. Então está mais preocupado em botar 2 xícaras de controlar a quantidade de xícaras de farinha do que exatamente como preparar, quais são as seguranças que há envolvidas. Então, aqui é uma mudança muito grande, uma mudança muito forte que está sendo feita nas ANRs, um gerenciamento de risco. Isso vai requerer uma mudança de perfil, uma atualização de todos os profissionais. O setor da mineração tem isso, em certos aspectos, já dentro da característica do próprio setor. A ideia aqui é unificar. Quando a gente falar de gerenciamento de riscos, por exemplo, de uma estrutura de instalações, segurança operacional, conceitos serão similares à questão ocupacional. E isso é algo muito, muito importante que a gente está fazendo dentro do processo de revisão. Próximo slide, por favor. Então, quando a gente olha isso, como é que isso conversa? Como é que isso se interage dentro das NRs? Então, quando você vai pegar a nova NR1, disposições gerais de gerenciamento de riscos ocupacionais, que vai entrar em vigor em 1º de agosto do ano que vem, ela está descrita aí no lado esquerdo do slide. São os processos. Ele traz o padrão, como eu faço a identificação do perigo, como é que eu faço a identificação preliminar dos perigos, a identificação dos perigos, e faço a análise e avaliação desse perigo que no conceito de risco. E embaixo, quais são os controles e quais são as medidas que eu vou adotar. Então, do lado direito é a implementação do sistema de gestão dentro da empresa. O PGR aqui é um sistema de gestão, ele não é papel, ele não é um PPRA como a gente conhece hoje, um formulário que você está no Excel que você entrega para isso se encerra. Nós estamos falando aqui de um sistema de gestão que tem um inventário de risco, a 22, a norma da mineração em certos aspectos já incorpora isso, de uma forma um pouco diferente, mas possui isso, e o plano de ação. E isso passa a se conversar com todas as normas. E isso é o ponto mais importante. É a integração do sistema de gestão. E o que está em verde são questões complementares ao gerenciamento de riscos ocupacionais, como medidas de preparação para emergência, análise de acidentes, laudos, ou seja, toda a rastreabilidade de documentos e procedimentos, é uma questão muito importante, procedimentos a serem adotados. Porque nós temos os processos em termos de identificação e mapeamento, temos o inventário que diz o que está ocorrendo e qual é o estágio de evolução desses perigos e riscos que eu estou gerenciando dentro da empresa. Aí você está perguntando, mas isso é o óbvio? Sim, é o óbvio. A gente olhou para a norma e começou a colocar o óbvio dentro da norma. E isso integrando as palavras, integrando os conceitos e as definições. Próximo, por favor. Então, quando a gente vai olhar esse processo todo das normas, a gente vai ver esse sistema de gestão, a gente, que trago aqui algumas questões fundamentais, as normas não te dizem mais o como. Então, ela não vai te dizer qual a metodologia de risco que você vai adotar. Não vai te dizer mais se eu posso ou não adotar qual o sistema de gestão da empresa. Isso é uma decisão da companhia, uma decisão daquele estabelecimento. E, inclusive, eu posso ter um para cada situação específica. Posso ter, por exemplo, um sistema de gestão para riscos de acidente, para riscos vinculados, por exemplo, a químicos, biológicos, a aspectos relacionados a ergonômicos. Vai depender como a empresa quer fazer essa gestão. Ela tem total liberdade. O que a norma exige que você tenha isso dentro da empresa, tenha um sistema de gestão dentro da empresa. Próximo, por favor. E quando a gente vai olhar toda essa estrutura, a gente vai avançando aí dentro das discussões, aqui um exemplo de ferramenta e método. Eu nem vou detalhar se ela é certa ou errada, isso aqui é só um exemplo. Se você quiser usar uma matriz para fazer isso, para definir qual é a prioridade, é uma decisão da empresa. Isso está dentro dos métodos tradicionais de gestão de riscos. A mesma matriz que você usa, de repente, na área ambiental, você está usando aqui dentro. Os conceitos são os mesmos. A forma de aplicar é que você vai ter um olhar para a questão ocupacional. Isso traz uma modernidade. Como eu havia comentado anteriormente, a 22 tem muito desse elemento. O setor de mineração já tem isso, em certos aspectos. Mas era difícil conversar com seus fornecedores que não tinham isso. Você tratar isso, por exemplo, em outras áreas, em outros modelos de negócio integrado que não tinham essa visão. Aí você tinha um sistema de gestão baseado em risco para mineração, mas o seu fornecedor estava baseado em prescrição. Então, a gente precisa arrumar isso e tornar isso mais efetivo. Próximo, por favor. Aí, quando a gente vai olhar esse modelo, quando a gente vai integrando isso para frente, como é que a gente faz isso com as demais NRs? E aqui eu chamo a atenção. As novas NRs,
Se você ler ela isoladamente, ela não vai te dar todas as respostas. Então, uma NR9, que vai cuidar de agentes físicos, químicos e biológicos, se olhar a norma, está faltando coisa. Sim, não está na 9, está na 1. Ah, NR17 ergonomia, nova norma. Mas está meio estranho, parece que está faltando alguma coisa. Sim, está na 1, o que está faltando, que é o sistema de gestão. Então, você integra isso. Tudo no inventário, no plano de ação. Você pode ter vários planos de ação para temas, para setores, para áreas. Isso aí vai depender como a empresa quer gerir. E o que eu chamo a atenção aqui é a norma de saúde ocupacional, a NR7. Ela mudou bastante em termos de definições e conceitos. Ela tem uma ferramenta hoje compulsória que é uma análise de tudo que acontece dentro da empresa. Então, você tem que identificar as causas daquele adoecimento, daquele acidente de trabalho. Se isso não está claro com dentro do sistema de gestão, você tem que alimentar um feedback aqui interno. Ela exige esse retorno, esse feedback constante. Então, qual é a ferramenta? Vai depender da empresa. Tem empresa que quer continuar adotando PDCA? Adote. Quer usar ferramentas Lean? Pode adotar ferramentas Lean. Eu tenho outras técnicas internas dentro da empresa? Tá autorizado. A norma ela não quer se preocupar com o método, ela só quer dizer o seguinte: esse é o método, por que você usou? Está funcionando? Está. Então vamos avançar nisso. Essa é a ideia da revisão das NRs. Próximo. Quando a gente olha esse processo todo, a gente começa a integrar também com as demais NRs, e aí uma outra mudança importante, que eu já havia comentado, que é o processo de terceirização. Então, quando em 2017 se regulou na CLT a terceirização, trouxe-se algumas responsabilidades. E o processo de revisão das NRs traz os sistemas e os mecanismos de interagir entre fornecedores que têm trabalhadores no mesmo ambiente de trabalho. Então, prestem muita atenção nessa nova NR1. Ela traz isso de uma forma muito mais clara e te dá os comandos gerais de compartilhamento de risco, de informações, de ações em conjunto. Mas aqui é uma coisa muito importante. O empregador daquele empregado continua fazendo o seu ASO, continua fazendo a sua gestão. Não significa que o tomador tem que fazer tudo, não. Cada um cuida do seu. Só que a norma coloca que eles têm que conversar entre si e agir de forma conjunta. Próximo. Então, quando a gente avança nessa questão das NRs, a gente olha assim, o sistema de gestão mudou, o sistema de integração das normas está mudando, a gente está vendo a questão da terceirização, e a gente começa a entrar em alguns temas mais específicos, que são, às vezes, temas que podem chamar mais atenção ou não, então, que é o caso da questão dos riscos ergonômicos. Então, próximo, por gentileza. Então, olhando a questão das normas, de todo o processo que a gente está vendo, próximo, por favor, é a questão da nova NR17. Ela já foi revisada, ela já tem todo um processo que já foi conduzido de forma tripartite, e ela está na questão burocrática interna do governo para a publicação. Mas ela traz alguns comandos novos. Ela precisa conversar com todos os fatores de risco. Não é uma coisa isolada. Não, isso aqui é ergonomia, estou olhando e não vou olhar o resto. Não, você tem que olhar junto. Às vezes a solução é ergonômica, às vezes a solução não é ergonômica, então vai depender de como você vai lidar isso dentro da empresa. Próximo slide, por favor. Então, ela traz dois comandos importantes. Ela traz uma avaliação preliminar e traz também um comando como você trata, quais são os campos de atuação. Então, ela traz as diretrizes e os requisitos. E onde é que você vai aplicar isso? Na questão do levantamento e movimentação de mercadorias. A NR22 tem algumas medidas de prevenção específicas para essa questão. Então, isso vai ter que se conversar. Então, a gente vai ter que buscar uma harmonia entre a NR22 e a nova 17. A questão do mobiliário, a questão de relações a máquinas e equipamentos, então muito forte na 12. Aspectos ergonômicos de máquinas e equipamentos estão na 12, porque ela é intrínseca ao fabricante. A questão de equipamentos e ferramentas manuais, a questão de conforto, e aqui a gente está falando mais de conforto, não exatamente de alguns agentes específicos, como iluminação, calor, ou eventualmente poeiras, isso é tratado na sua norma específica, a 22 também tem aborda, então a gente vai passar por um processo de atualização desses capítulos também. Então, próximo, por favor. Então, como eu havia comentado, você tem a questão da avaliação ergonômica preliminar, que você faz uma primeira varredura, e você trata dentro da questão da AET. Então, a AET, Análise Ergonômica do Trabalho, que está hoje presente na NR17, vigente, ela não deixa muito claro onde se aplica, e a nova NR17 vai dizer isso. Então, às vezes, se eu quero utilizar, por exemplo, a NR17, uma ISO que tem alguns mecanismos que auxiliam a ergonomia, posso utilizar. Tem alguns manuais, posso utilizar. Isso é uma decisão do sistema de gestão da empresa.
Isso é muito importante dentro do processo de revisão das NRs. Próximo slide, por favor. Como havia comentado, a questão da avaliação preliminar. Então, como é que você pode fazer isso? De forma participativa, de forma de consulta, de relatórios, de qualitativo, quantitativo, isso vai depender. Os métodos, ele só diz quais são os métodos. Qual é a regra? É o profissional da área, a especialização é daquela área de conhecimento que vai apontar. Próximo. E aqui eu vou trazer alguns dados e algumas informações gerais que a gente mostra como isso lida com a questão da NR17. Então, assim, ela vai te trazer alguns comandos específicos. Comandos, por exemplo, de como faça essa avaliação, e isso tudo volta lá para a NR1, volta tudo lá para dentro do inventário e do plano de ação, que você precisa integrar. Então, não é chegar dentro de uma empresa, alguém olhou lá só agente químico, olhou um dado agente físico, e aí o outro cara de ergonomia chega na empresa e olha lá dentro, outro ergonomista, e não conversa, ninguém conversa entre si. Isso é sistema de gestão. Se é para funcionar, todos têm que conversar entre si. Isso é fundamental. Se não conversar entre si, o sistema de gestão não vai rodar. Então, a gestão não roda, o sistema não roda. Então, isso é algo importante que a gente está fazendo. Isso está muito presente no processo de revisão das NRs. Próximo slide, por favor. E aqui pode passar isso também para o próximo. Então, aqui eu vou passar uma sequência de dados, que é um monitoramento que nós temos feito aqui dentro da CNI, e a gente tem percebido e olhado muito a questão das infrações trabalhistas. Então, hoje a gente monitora as infrações, verifica o que está acontecendo no perfil das empresas, vai apontando quais são os principais itens. Então, aqui traz uma informação de quantas infrações ocorreram nos últimos 10 anos, quantas empresas e estabelecimentos envolvidos. Isso tudo faz parte de uma retaguarda dentro das revisões das NRs. Trabalhamos junto com parceiros, por exemplo. Não temos como fazer uma revisão da NR22 sem o IBRAM, porque é o setor que conhece a realidade, é o que vive a situação, é o que tem um mundo real à sua disposição. A gente aqui trabalha e auxilia na questão da melhor redação, que pode reduzir a questão da insegurança jurídica, uma eventual judicialização desnecessária, algo que não faz sentido, você está judicializando porque não está entendendo a norma, então a gente tem que arrumar a norma para ficar clara o que se pretende. Então, assim, é algo que tem que ser uma norma mais técnica. Ela tem que ser uma norma que os técnicos, os profissionais, os especialistas das áreas olhem para a norma e tenham liberdade para fazer as suas decisões técnicas. É isso que nós estamos buscando nas normas. Próximo slide. Vai falar um pouquinho, por exemplo, da questão da NR12, um exemplo de o que está acontecendo, quais são os setores, quais são os principais itens. Próximo slide. Pode passar que ele vai dizer. E aí a gente percebe que na visão, isso aqui ainda está com vários itens da norma pré-2019. Mas o que nos chama a atenção? Como adotar medidas de prevenção? Quais são as medidas que você coloca na máquina, no processo? E aqui a visão que a gente tem do sistema de gestão às vezes eu não consigo enclausurar uma máquina, não é possível enclausurar uma máquina. Mas que outros procedimentos eu posso adotar? Eu posso adotar rodízio, eu posso adotar, de repente, um processo de mudança de atribuições, fazer um fluxo diferente dentro do processo produtivo, de forma que não perca a produtividade. Isso a empresa vai ter que dizer. A norma, ela diz o seguinte: eu tenho que tomar cuidado da saúde e da segurança daquele trabalhador. E não vai ficar dizendo como, não é? Então, ela te dá as ferramentas. Então, aqui, no caso de máquinas e equipamentos, nós estamos falando de engenharia pura. Aqui é engenharia que tem que ser feita, tem que ser aplicada em engenharia. Próximo slide, por favor. A gente vai falar um pouquinho da 22. Aí você vai perceber quais são os principais itens atuados nos últimos 10 anos. E o que a gente chama a atenção nos primeiros é o próprio PGR da própria 22. Então, assim, é um processo que, por vezes, ou não é compreendido por as empresas, ou que a gente mais verifica um processo que não conversa entre todos os elos da cadeia. Por quê? Porque as outras normas, outros setores não têm que aplicar PGR. Até então não tinham que aplicar PGR, não tinham que ter um programa de gerenciamento de riscos ocupacionais. Tinha um PPRA, aí você pediu o PPRA, que o negócio era meio esquisito, você olhava dentro do sistema de gestão, passava mais tempo lidando com papel do que fazer medidas de prevenção. Então é algo que a gente nos chama atenção e a gente busca entender sempre isso junto ao setor. Próximo slide. Que vai trazer aqui alguns dados também vinculados a outro monitoramento que nós temos também, que é vinculado ao Ministério Público do Trabalho. Então, próximo slide, por favor. Que aí os dados do Ministério Público vão te apontar quais são as principais normas, quais são os principais setores. Aqui o perfil, pode passar. Pode passar para o próximo, que vai entrar no slide do Ministério Público.
Isso, pode passar o próximo, por gentileza. Então, aqui você olha quais são os principais TACs assinados. Então, a gente tem tentado entender por que o Ministério Público está propondo TACs. O que está acontecendo? Qual é a realidade das ações judiciais vinculadas aos TACs? Por que está havendo essas infrações? É uma dificuldade do auditor fiscal de compreender? Às vezes, sim. Há uma dificuldade da empresa em aplicar a norma? Também. Então, vamos tentar simplificar a norma no sentido de dar o comando exato que se deseja. Novamente, em nenhum momento estamos retirando dispositivos de segurança. Nós estamos buscando harmonização. Que tipo de harmonização? Às vezes, uma medida de prevenção para questões ocupacionais, ela pode estar numa resposta no meio ambiente. Pode estar na segurança da barragem, por exemplo, uma segurança de um procedimento, de um transporte específico. De repente, isso está sendo regulado pela Agência Nacional de Transporte Terrestre, isso às vezes está regulado pela, por exemplo, pela a parte de petróleo, pela ANP, não especificamente aqui na mineração, mas em outros setores isso ocorre muito comum. Por que cada agência governamental tem que ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V, copiando e fazendo igual? Aí a fiscalização chega e olha assim, o auditor fiscal do trabalho, esse aqui está descumprindo esses itens. Aí você manda para a ANP, ou manda para a ANTT, manda para alguma agência específica, ou no caso aqui da mineração, com o fortalecimento e a estruturação da Agência Nacional de Mineração, os dois não se conversam, as agências não se conversam, isso é ridículo. Isso aí. Ambos não querem a segurança? Sim. Então por que cada um tem que dar soluções diferentes? Aí a empresa, olha, o que eu vou seguir? A multa está aqui, qual é o sistema de gestão? Então, isso a gente tem olhado nesse sentido também. Próximo slide. Então, olhando aí os principais itens dos TACs, nós estamos falando de mais de 100 mil TACs assinados nos últimos 10 anos, onde temos aí principalmente a questão de saúde, e aí o que a gente chama atenção quando a gente vai olhar isso? Estou muito preocupado com o ASO. Aí você pergunta, mas o ASO é o final da linha, é o documento que você entrega. Então você está preocupado na emissão do ASO? Você está olhando isso para o sistema de gestão? Está conversando entre si? O setor de saúde dentro da empresa está entendendo o que é risco e olhando para o setor que vai ser responsável pela área de mapeamento dos perigos e dos riscos? A área de perigo e risco está entendendo que isso tem consequência na saúde do trabalhador, que isso tem algum método, alguma ferramenta, tem algum exame. Qual o resultado do exame está dando? Qual é o feedback que a área de saúde está dando para a área de segurança? Qual é o feedback que a área de segurança está dando para a área de saúde? Olha, eu adotei essas medidas, isso aqui, melhorei isso aqui. Está refletindo positivamente dentro dos trabalhadores? Ou isso requer um tempo de monitoramento? Isso vai levar uns 2, 3 anos para a gente ver se isso vai melhorar. Então, vamos acompanhar isso. Então, é essa visão integrada que a gente está buscando nas normas. Então, um desafio que nós vamos ter para frente, aí o próximo slide, por favor, já caminhando para o final, a gente tem um olhar muito forte de integração das normas. Então, a gente tem conversado muito com a equipe técnica do IBRAM, tem passado muitas informações para nós, construído isso junto com os setores. Então, a nossa expectativa é que a NR22 entre num processo de revisão e harmonização no primeiro semestre do ano que vem, para que todas as empresas possam trabalhar de forma conjunta, a gente possa ter uma NR22 que faça sentido. Então, não adianta eu ter lá dentro da NR22 comando de máquinas e equipamentos, se esses comandos são na 12. O que adianta ter comandos lá dentro da 22 que tratam sobre aspectos de vivência ou de alguma coisa específica e está na 24. Vamos tratar da particularidade do setor, aquilo que o setor tem de diferente, aquilo que o setor é mais relevante. Então, isso fica dentro da 22. Não ficar dando Ctrl+C e Ctrl+V dentro das normas. Então, próximo slide, por favor. Então, caminhando aqui, deixo meus contatos. Ia comentar trabalho aqui na CNI, estou à disposição para questionamentos. Fiz uma visão um pouco do que nós estamos falando. Mas eu diria que a mensagem que eu gostaria de dizer para todos é: não adianta olhar só uma única norma, temos que olhar todas. E outra questão importante, grande parte dos manuais, guias e livros publicados sobre NRs tendem a ficar completamente desatualizados até o final do ano que vem. Então esse é um desafio que nós temos pela frente. Às vezes você quer buscar a solução de como implementar e você vai pegando livros, materiais, bibliografias, mas estão olhando as NRs do passado. Nós temos que olhar para sistemas de gestão. Isso já é adotado em vários países. Então, vamos buscar as práticas que existem de melhores, implementar e trabalhar em conjunto. Outra questão importante aqui dentro. A norma vai exigir que você comprove, você documente, você evidencie. Ela não vai dizer mais o como. Cabe a você dentro da empresa, a sua equipe de gestão dentro da empresa, a sua equipe técnica dentro da empresa,
eu estou me referindo muito à questão técnica, que por vezes você joga isso lá para o jurídico da empresa. O jurídico da empresa tem um papel, aqui nós estamos falando de papel técnico. O jurídico é quando dá algum problema judicial. Não é ele que tem que dar a solução técnica de um procedimento de segurança. Isso é do profissional técnico. Nós temos profissionais competentes para isso, e esses nós temos que trabalhar em conjunto e promover uma atualização desses membros também. Então, Camilo, aqui, faço aqui os comentários gerais, iniciais, e fico à disposição aí para o debate também. Agradeço. Ok, Rafael, excelente a sua exposição aí e compartilhar esse nível de informação através desse fórum coordenado pelo IBRAM. Eu tenho certeza que vai ser extremamente agregador de valor para todo o setor, não só o de mineração, mas todos que estão no entorno nosso, conforme você bem expôs dentro da sua explanação. Eu confesso a você que não tinha a dimensão do nível do trabalho que está sendo conduzido agora. E a minha visão é de que esse trabalho que está sendo exposto por você, ele com certeza deverá ser expandido de forma bastante significativa dentro do nosso setor e para os demais, porque o nível de transformação e mudança é elevado. Agora, antes de tudo, me parece que extremamente útil. Nós vamos passar agora ao Marco Túlio, para que ele possa ter exposição. No final, tem aí uma sessão de interação nossa e também de perguntas que estarão sendo encaminhadas, ok? Mas vamos adiante aí com o Marco Túlio. Excelente trabalho aí, Rafael. Obrigado por hora. Agradeço. Camilo, muito obrigado, parabéns aí ao Rafael pela excelente apresentação. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Quanto tempo agora eu vou ter para falar? Porque eu acho que o tempo encurtou agora, né? Eu acho que eu vou ter que reduzir um pouco a minha apresentação. Continue com seus 20 minutos à vontade e a gente encurta no tempo final. Nós temos até as 12h30, mas nós entramos aí com 15 minutos de atraso. Então, quem sabe nós ganhamos um tempinho no final. Então, beleza. Então, eu quero agradecer a vocês aí pela apresentação, pela oportunidade, e a ideia aqui hoje com vocês é estar falando um pouquinho sobre esse desafio da gestão da fadiga na atividade mineral. E eu cliquei aqui, mas o slide não foi, tá? Então, só um minutinho a todos, por favor. Bem, aí um pouquinho, só para as pessoas que não me conhecem, tem aí um pouquinho do que nós já desenvolvemos, já realizamos, né? Muito na parte acadêmica, mas também com muitas atividades aí nessa área de fadiga, sonolência e acidentes. Eu vou tentar ser o mais breve possível aqui. E o foco principal do qual nós vamos abordar agora é essa parte de gerenciamento da fadiga. E talvez a grande pergunta que a gente possa fazer e realizar é como tentar, ao mesmo tempo, organizar um gerenciamento de risco de fadiga que a gente consiga trabalhar de forma muito equilibrada com os trabalhadores, ou seja, que a gente visualize para ele a parte de qualidade de vida, saúde, segurança, né, todos os aspectos gerais, mas também para a empresa, porque é ela que em geral custeia, é ela que em geral paga, é ela que em geral precisa de todo esse benefício, ou seja, o quanto que nós entendemos que a empresa tem que ter os seus benefícios, ela tem que ter o resultado, ela tem que ter o lucro, mas a gente entende que esses benefícios são mútuos. À medida que eu dou uma qualidade de vida para o trabalhador, eu também vou trabalhar de uma determinada forma com a empresa, melhorando e tendo um melhor benefício de desenvolvimento. E aí, quando nós falamos em fadiga, e principalmente fadiga relacionada a fator humano, o grande problema é que a fadiga não é você chega ali e fala, deixa eu medir a fadiga, né? Nós não temos 3 centímetros, 1 metro, 2 metros, 3 metros, 5 quilos, 10 quilos de fadiga. E aí, quando se trata de fadiga, pensando em fator humano, o que a gente tem que estar sempre atento é redução do desempenho, incapacidade de operar com segurança, né, e prejuízo do alerta. Ou seja, são 3 fatores extremamente importantes para que a gente possa começar a entender e relacionar a fadiga, ou seja, dentro da sua área, então dentro da atividade mineral, como a gente pode entender redução do desempenho, prejuízo do alerta e incapacidade de operar com segurança.
pensando que as medidas que vão ser feitas, e aí cada um tem que entender quais são as medidas que podem ser feitas e de que maneira pode ser feitas, para que ela possa ser segura, né, e que ela possa trabalhar. No entanto, as maiores causas da fadiga sempre estão relacionadas, dentro do fator humano, né, estão relacionadas aí com uma qualidade de sono ruim, né, estão relacionadas a um ritmo alterado do claro e do escuro, ou seja, do seu sistema circadiano, do seu ciclo circadiano, né, dos aspectos nutricionais, psicossociais, o modelo de escala de trabalho que nós vamos falar daqui a pouco, né, e a característica desse trabalho. Então, tudo isso é muito importante na hora que a gente imaginar todo esse processo. Mas quando a gente começa a entender o ser humano, parece uma coisa óbvia que eu vou falar aqui agora para todos, mas o meu organismo, o nosso organismo, entende muito que existem dois momentos bem distintos, a claridade e a escuridão. O claro e o escuro são os maiores marcadores biológicos que nós temos para o nosso organismo. Então, imaginar, tá, que um indivíduo que trabalha no período do dia e a mesma função sendo feita no período da noite, elas não podem pensar no mesmo tipo de produtividade. Por quê? Porque o meu organismo, através do sistema visual, entende quando chegou o claro. E ele manda essa informaçãozinha para um núcleo que nós temos no cérebro, chamado núcleo supraquiasmático, que está lá no hipotálamo, e esse núcleo é o nosso relógio biológico. Então ele entende que quando tem claridade, ele vai mudar a temperatura do nosso corpo, em especial a temperatura do cérebro, a parte hormonal, a parte de neurotransmissão, para que nós tenhamos um período de alerta maior. E quando a noite está chegando, ele vai inverter todo esse processo. Ele informa o organismo que a noite está para chegar, ele é antecipatório, então por isso que a gente sofre muito com jet lag, quando vai daqui para o Japão, vai daqui para qualquer outro país que tenha fusos, né? A gente atravessa fuso, a parte transmeridional, e aí ele entende que existe noite e ele começa a diminuir a temperatura do cérebro, começar a secretar melatonina, ele faz toda uma organização para que a gente possa descansar. Então, trabalhar de noite, mesmo que seja na mesma função do dia, ela é completamente diferente. Não dá para se exigir do organismo e do ser humano a mesma produtividade, justamente porque quem comanda é o núcleo supraquiasmático e ele não respeita a vontade do trabalhador. Ele não respeita o trabalhador e fala assim, agora eu quero ficar acordado. Não, ele entendeu que a escuridão chegou, ele entende que toda essa parte fisiológica tem que ser alterada e reorganizada. Então, o que ele faz, né? Como eu comentei antes, quando eu tenho dia, claridade, eu estou lá com uma quantidade de cortisol sendo liberada maior, eu estou com temperatura maior, e estou com melatonina, estou com o hormônio do crescimento, diversos outros hormônios tendo uma secreção muito baixa. À noite se inverte, ou seja, eu vou ter temperatura baixa, secreção de melatonina, ou seja, nós nos organizamos para que a gente possa dormir no período da noite. Diante disso, a gente começa a entender que o meu organismo, à medida que nós vamos envelhecendo, vamos ficando mais velhos, a gente sai de recém-nascido dormindo quase 16 horas para uma idade adulta próximo a 7, 8, 9 horas e para uma idade, né, por volta dos 60, 65 anos, 70 anos, que vai reduzir um pouco esse tempo total de sono. Ou seja, à medida que nós vamos ficando mais velhos, nós diminuímos o nosso tempo total de sono. Então, acreditar naquela premissa anterior, em que as pessoas mais velhas são o nosso braço direito e por isso elas conseguem nos substituir em períodos críticos, principalmente longos, às vezes ela não é tão verdadeira, porque a pessoa mais idosa tem uma grande dificuldade de se manter acordada, né? Porque ela começa a ficar mais fadigada, né? E ela precisa dormir vários períodos ao longo de 24 horas. Da mesma forma, né, nós temos uma característica no ser humano, que vocês aí sempre conversam e trabalham, que é o tal do cronotipo, que ela está bem estruturada, ou seja, tem pessoas que gostam de dormir muito cedo e acordar muito cedo. Essa pessoa, por volta das 19, 20 horas, está prontinho para dormir, mas acorda 5, 6 horas da manhã. Como também nós temos os vespertinos, que são pessoas que gostam de dormir tarde, acordar tarde. Gostaria de dormir lá pelas 2, 3 horas da manhã, e gostaria de acordar por volta de 11 horas, meio-dia, 1 hora da tarde. Nós estamos falando didaticamente aí de 15% para cada lado,
Mas 70% da população é o que nós chamamos de indiferente. Gosta de dormir entre 22 e meia-noite e gosta de acordar entre 6 e 8 horas da manhã. Não estou falando que isso ocorre, isso é a preferência circadiana desses seres humanos, ou seja, dessas pessoas e desses trabalhadores. Né? E hoje a atividade social e laboral altera muito isso. Há muito tempo atrás, por volta na década de 90, por volta de 90, 91, eu falava muito o seguinte: por que eu vou escalar um sujeito matutino para trabalhar à noite e por que eu vou escalar um vespertino para trabalhar de manhã cedo? Depois que o Censa, nós avaliamos mais de 15 mil trabalhadores por turno, nós já observamos que esses extremos, o matutino e o vespertino, são pessoas que não se enquadram muito bem, eles não se adaptam muito bem em trabalhos por turno ou trabalhos noturnos. Eles são aquelas pessoas que, à medida que passam 1, 2 anos, eles falam: tchau, não estou muito afim mais de ficar aqui, eu começo a ficar muito doente, estou sempre muito cansado. Então, esses extremos sofrem muito nesse modelo de trabalho. Né? Então, para trabalhos por turnos ou trabalhos noturnos, às vezes os indiferentes são pessoas que se adaptam mais, de uma forma mais equilibrada. E aí também nós temos um fator extremamente importante, que é a questão do tempo que eu gosto de dormir. Hoje, didaticamente, nós sempre falamos que a gente tem que dormir por volta de 8 horas, mas isso não funciona tão bem assim. Tá? Nós temos pessoas que são curto-dormidoras, que necessitam biologicamente dormir menos do que 6 horas e meia. E nós temos pessoas longo-dormidoras, que são aquelas pessoas que biologicamente necessitam dormir mais do que 9 horas e meia. Então tem curto-dormidor que com 5 horas de sono está muito bem, obrigado, já acordou totalmente recuperado, está muito bom. Como nós temos longo-dormidores que precisam dormir 11, 12 horas, não significa que o curto é ansioso e nem que o longo é preguiçoso. Isso é biológico, isso é genético. Mas também 70%, 75% da população é o que nós chamamos de indiferente, que dorme aí entre 7 e 9 horas. Então, a nossa característica de sono passa muito por isso, né? E diante dessas características, a gente começa a entender que, hoje em dia, eu poderia fazer uma pergunta aqui para todos, né? Quem hoje acordou com despertador? Aquele que acordou com despertador hoje, provavelmente não dormiu a quantidade que gostaria de dormir, né? Ou seja, acordou e ainda precisaria dormir um pouco mais. Pessoas que não estão dormindo quanto gostariam de dormir, elas sempre estão entrando em débito de sono, porque elas têm um período de restrição de sono ao longo, né, de muito tempo da vida. Eu gosto de dormir 8 horas, mas estou dormindo só 6, 7 horas. Então, ao longo do tempo, isso faz muita falta para essas pessoas. Elas têm esse débito, acaba causando um prejuízo muito grande para essas pessoas. Diante disso, pessoas que têm débito de sono e são restritas de sono, alteram todos os seus aspectos metabólicos. Eles têm uma alteração de leptina, uma alteração de grelina, do tempo de reação que piora, né? O tempo de reação aumenta, ela demora mais a pisar num freio, ela demora mais a ligar um determinado sistema, e todo esse processo causa muito transtorno para esses trabalhadores. Ou seja, uma pessoa com débito de sono, porque não dorme o quanto deveria, acaba tendo um prejuízo e um risco, e é um risco muito grande para a empresa. Então, vocês imaginem uma escala de trabalho aí, vamos dar um exemplo da 12 por 36, mas que a pessoa depois tem que ir para casa, ela depois tem que voltar, ela ainda tem as atividades, ela às vezes faz um curso de faculdade, ou às vezes tem um filho e tem que cuidar da casa. Então, o que a gente percebe é que as pessoas estão cada dia dormindo menos, cada dia tendo um débito de sono maior e correndo um risco muito maior na sua atividade laboral, porque não estão descansadas quando voltam para trabalhar. Diante disso também, a gente começa a observar que quando eu estou cansado ou com um débito de sono, o meu alerta fica prejudicado, eu diminuo o meu alerta e o meu tempo de reação é maior. Então, por isso que acidentes, quando ocorrem porque a pessoa está cansada, com sono, cochilou, está fadigada, eles são mais catastróficos. Eles são acidentes mais graves do que aqueles acidentes quando uma pessoa está atenta, alerta e tenta evitá-los. Né? No caso de cansaço, a pessoa sempre tem uma tragédia maior porque ela não acionou, né? Ela não pisou no freio, ela não deu a resposta imediata que minimizaria aquele problema. Né?
Diante disso, né, quando a gente pensa em restrição de sono, eu estou pensando, né, em maior sono, né, para reagir a um perigo, ou seja, um tempo maior para reagir a um perigo, alterações, né, basicamente, que eu vou ter de uma forma geral para que eu possa responder a esse perigo. E esse ciclo que está aí no slide, ele acaba se interagindo de uma forma e agravando muito mais o acidente. Ou seja, quem está restrito ou privado de sono tem um risco muito maior para o acidente e um acidente muito mais catastrófico. Se vocês lembram, na hora que eu falei de aumento da temperatura central e baixa da temperatura central, à medida que eu tenho claridade e escuridão, um exemplo clássico é esse aí. Essa é uma figura do professor Mena Barreto, e que embaixo nós temos a hora do dia ou da noite, e do lado nós temos o horário, né, a temperatura do nosso cérebro. Então, se vocês observarem, quando é por volta de 6 horas da manhã, 6h30, aquele núcleozinho no meu cérebro falou assim, oi, aumenta a temperatura, né? E a temperatura começa a subir por volta de 7, 8 horas da manhã. Por volta de meio-dia, 1 hora, até 2 horas, 2h30 da tarde, que é o que vamos entrar agora, né, até as 14 horas, nós temos uma queda dessa temperatura. E é por isso que dá aquela vontade da gente ter um cochilozinho, né? Por isso que a gente precisa ter o cochilo. Quando nós fomos colonizados por Portugal, nós não tínhamos o hábito da siesta. Portugal hoje tem, mas o Brasil acaba não tendo esse hábito. Mas é um horário que, se eu me alimentar muito, eu fico com mais sono, né? E aí, logo depois, lá pelas 3 horas da tarde, 4 horas, essa temperatura central começa a subir, ela fica alta até por volta das 20 horas, 20, 21 horas no máximo, e é um período que eu tenho um desempenho muito bom, né? Porque a minha temperatura central está mais alta. E logo na hora que entrou o sol, a claridade saiu, a noite chegou, aquele núcleozinho supraquiasmático sabe e entende que a escuridão chegou, ele comanda para a nossa temperatura do nosso cérebro descer, tendo o mínimo dessa temperatura por volta de 3, 4, 5 horas da manhã. Então, por volta de 3 até 5h30 da manhã, eu tenho o que a gente chama de nadir, ou seja, o mínimo da minha temperatura central. Quanto mais baixa a temperatura central, maior é a secreção de melatonina, que é o hormônio indutor do sono. E aí essa relação da madrugada e pós-horário do almoço são horários de grandes riscos para o acidente. Ou seja, a madrugada, já que a temperatura central minha está baixa, eu tenho um risco enorme para o acidente, como também logo após o almoço. Ou seja, são momentos de risco que nós temos em função de um sistema biológico, em função de um sistema genético que nós temos, que vai responder à claridade e à escuridão. Com isso, né, esses dois momentos de risco ocupacional, eles se fundem muito com esse ritmo circadiano, ou seja, a madrugada e logo após o almoço. O nosso risco ocupacional aumenta de forma considerável, né, respeitando, né, ou indo ao encontro da queda da temperatura central e da secreção de melatonina, principalmente no período da noite. Então, a gente pode dar uma primeira dica para o trabalhador, e pensando assim, que é, poxa, quando hoje nós viemos aqui para esse evento, para esse congresso, provavelmente a grande maioria das pessoas que estão nesse evento dormiram no período da noite. O maior tempo de sono dela foi no período noturno. Ou seja, ela fez seu sono âncora antes de iniciar a jornada de trabalho. O trabalhador por turno ou noturno também tem que fazer isso. Ou seja, o maior período de sono dele tem que ser no momento que antecede a entrada na jornada de trabalho. Então, se ele vai entrar na jornada de trabalho às 20, 21, 22 horas, o ideal é que ele durma no período da tarde. Mesmo entendendo que dormir durante o período do dia não é igual dormir no período da noite, porque toda a minha parte hormonal, metabólica, está totalmente diferente. Durante o dia, basicamente, eu quase não tenho nenhuma secreção de melatonina. O meu sono é um sono pobre, o meu sono é um sono de menor qualidade e eu acabo dormindo um tempo menor quando durmo durante o dia. Por isso que trabalhadores por turno e trabalhadores noturno acabam tendo uma redução muito grande no tempo total de sono e acabam dormindo menos do que aqueles que dormem durante o dia. Um fator muito importante para falar aqui é que, atualmente, nós temos aí diversos estudos da Organização Mundial de Saúde, diversas universidades e pesquisadores, demonstrando que depois da aposentadoria, esses trabalhadores do período noturno e do período
por turnos, acabam tendo uma incidência e uma frequência de câncer muito alta, né, depois que se aposentam. E não estou falando só para a mineração, estou falando para a mineração, para o médico, para o bombeiro, para o policial, para o padeiro, para todo mundo que trabalha à noite ou por turnos, né? E uma das hipóteses dessa alteração do sistema imunológico que leva a uma redução do nosso sistema imunológico é a falta de secreção de melatonina ao longo da vida. Como ele dorme durante o dia, ele praticamente não tem secreção de melatonina. No período que ele está acordado à noite, ele inibiu a secreção de melatonina e, com isso, a longo prazo, já que a melatonina também auxilia muito no sistema imunológico, acaba prejudicando muito a saúde desse trabalhador. Um outro aspecto extremamente importante, então, é a gente poder entender a variação do nosso desempenho ao longo das 24 horas, ou seja, ela vai estar sempre maior no período que eu tenho claridade e sempre menor no período que eu tenho escuridão, com uma pequena queda logo após o almoço, né? E diante disso, se vocês observarem a linha azul aí, né, é a nossa temperatura do nosso cérebro. E se vocês observarem ao lado, embaixo, é o horário do dia ou da noite. Então, os grandes acidentes no mundo, não estou falando no Brasil, mas no mundo, eles ocorreram na hora que a temperatura do nosso cérebro estava baixa. Ou seja, as grandes catástrofes ocorreram na hora que as pessoas têm menos atenção, na hora que os trabalhadores estão mais cansados e mais sonolentos. Ou seja, quanto mais baixa a temperatura do nosso cérebro, quanto maior a liberação de melatonina, menos apto para o trabalho eu estou e mais provável, né, e mais vulnerável ao acidente também eu vou estar. Esse estudo aí mostra, né, que uma pessoa que gosta de dormir, um indiferente, que gosta de dormir por volta de 8 horas, e durante um determinado período, e nesse caso aqui, esse estudo aí foi durante um ano, né, ele dormiu por volta de 5 horas ao longo desse período, ele aumentou peso, né, essa pessoa aumenta o peso, ela aumentou em 3,6%, 8% o peso, ela reduziu a leptina, que é o hormônio da saciedade, e aumentou a grelina, que é o hormônio, né, da fome, que nos provoca a falta de saciedade. Com isso, né, esses trabalhadores que trabalham à noite ou por turnos, eles basicamente repetem isso, porque eles dormem muito pouco no período do dia, quando dormem de dia, acabam tendo uma alteração muito grande no período do dia e acabam refletindo tudo isso. Um exemplo muito simples para todo mundo entender. Pergunta ao porteiro do seu prédio que você mora, depois que ele começou a trabalhar à noite, quais são as consequências para o organismo dele? Ele vai falar várias coisas, mas em especial ele vai falar assim, eu engordei, né? Ele engordou porque existem essas alterações endócrinas, mas também ele fica mais tempo exposto à alimentação, porque ele dorme menos, ele come mais e automaticamente altera todo esse padrão. Com isso, né, esse estudo da Lepro, e é extremamente importante para todos, ele demonstrou que pessoas durante só 7 noites, tá? 7 dias e uma semana, que eram indiferentes, gostavam de dormir por volta de 8 horas, dormiram 5 horas, ou seja, dormiram só 5 horas durante esse período, reduziram de 14, né, tiveram uma redução drástica, né, de testosterona. E a essa redução de testosterona que tem ali, né, em torno aí de 14%, nós podemos imaginar o seguinte, a grosso modo falando, né, e assim de uma forma de exemplificar melhor, é como se o seu músculo, em uma semana, porque você dormiu menos, tivesse envelhecido 11 anos. Ou seja, a testosterona, além da libido, da vontade sexual, fortalece muito a nossa parte muscular, e ela é fundamental nesse processo. E diante desses estudos, a gente acabou desenvolvendo um outro estudo no meu grupo, que a gente fez tanto com modelos animais quanto com seres humanos, mostrando que pessoas que dormem pouco e estão restritas de sono têm atrofia muscular, perdem músculo, né? Elas substituem músculo por gordura. Logo depois desse estudo, nós fizemos um trabalho de exercício resistido, colocamos esse pessoal na sala de musculação para ver se revertia o problema, não reverteu, só minimizou a queda. Depois nós fizemos um trabalho desse com suplementação alimentar e o que a gente observou também é que minimiza o problema, ela não reverte. Esse é um trabalho extremamente importante que a gente tem que estar muito atento a tudo isso, porque nós não podemos deixar o trabalhador ter perda de massa magra.
E nós não podemos deixar esse trabalhador engordar, porque as consequências são trágicas depois, aí para frente, para a saúde desse trabalhador. Então, nós estamos falando que o trabalhador por turno e o trabalhador noturno, ele apresenta mais sonolências, erro por distração, dificuldade de fazer uma ou duas coisas em demasia, e interferência que vai atrapalhar de forma considerável em todas as suas atividades ao longo da jornada de trabalho. Diante disso, né, na hora que a gente imagina, então, todo esse contexto biológico, somente em função do claro e do escuro e o tempo que eu durmo, agora a gente começa a entender o quanto a escala de trabalho pode influenciar a minha vida e pode me trazer mais riscos. Esse slide mostra que a partir da 9ª hora de jornada de trabalho, o risco aumenta. A partir da 12ª hora de trabalho, ele duplica. E a partir da 14ª, ele triplica. Então, uma escala de trabalho que tenha mais de 12 horas, hora extra, nunca, né, não se recomenda. São escalas muito ruins. Então, escala 12 por 36, você chega no limite da fadiga do ser humano. Então, a gente não recomenda esses modelos de escala de trabalho. Como também, na hora que nós imaginamos, quando você trabalha durante o dia, ou trabalha tarde e noite, ou só trabalha à noite, o risco para o acidente também aumenta. Então, quando eu comparo quem trabalha à tarde para de noite com quem trabalha de dia, o risco aumenta em 16%. E quando eu comparo quem trabalha de dia com quem trabalha à noite, o risco é maior que 30%. Ou seja, o meu risco para o acidente, né, aumenta consideravelmente dependendo do horário que eu trabalho, em função de tudo aquilo que eu falei antes, da temperatura do nosso cérebro, de melatonina, de atenção, de concentração, de todos esses aspectos. Como também, se eu imaginar o trabalhador que trabalha no período noturno, né, eu começo a entender que a segunda noite de trabalho noturno dele, o risco aumenta, na terceira aumenta mais, e na quarta chega aí a quase 40% a mais de risco para o acidente. Então, quando eu monto escalas de trabalho em que a pessoa tem que trabalhar no período noturno, escalas com mais de 4 noites seguidas trabalhando aumentam muito esse risco. Ou seja, se eu tenho mais de 12 horas trabalhando, tá certo? Se eu tenho o trabalho de dia, de tarde ou de noite, ou com mais de 4 noites seguidas de trabalho, eu estou fazendo o meu queijo suíço. Eu estou aumentando o risco para o acidente, ou seja, isso me interfere demais na possibilidade de se ter esse acidente. E aí, né, essa é aquela primeira slide mostrando o quanto que a duração do turno da jornada de trabalho aumenta esse risco, 12 horas já é o extremo para tudo isso, né? E de qualquer forma, né, o que a gente tem que entender é que desculpa, eu vou voltar aqui, mais de 16, aí está 19, mas vocês podem entender por volta de 16, 17 horas acordado, é como se a pessoa tivesse bêbada para dirigir um carro. Então, se eu junto lá atrás, tá certo? Mais de 12 horas trabalhando no turno tarde e noite ou noturno, e mais de 4 noites seguidas trabalhando, e mais de 16, 17 horas acordado, eu fiz o meu queijo suíço. Ou seja, eu abri todas as janelas possíveis para que eu possa fazer com que o acidente ocorra. Então, por isso que as empresas têm que estar muito atentas ao modelo da escala de trabalho. Em geral, as pessoas se adaptam mais fácil quando a escala de trabalho ela é gerada no sentido horário, manhã, tarde e noite. Isso não significa que eu não possa fazer no sentido anti-horário. Posso sim, mas eu tenho que ter mais cautela e mais cuidado com todos esses parâmetros que eu comentei antes com vocês. Então, entender, né, que mais de 17, 18 horas acordado é como se você estivesse bêbado para dirigir um carro, aí a gente começa a entender o porquê daquela preocupação. Trabalhei tantas horas, demorei tanto tempo para chegar em casa, demorei tanto tempo para fazer minhas atividades, tive que ir para a escola, para a faculdade ou para a academia e me sobrou só um tempinho muito pequeno para dormir. Ao final desse tempo, você está com mais de 18 horas acordado e o risco aumenta consideravelmente. Então, quando eu estou falando de fadiga, né, que é tudo isso que nós falamos, o primeiro aspecto e aspecto importante, né, que nós temos que entender são os aspectos relacionados ao trabalho. Então, eu tenho que entender esses aspectos relacionados ao trabalho, como também a logística da escala de trabalho desses trabalhadores, ou seja, como que é feito, se ele trabalha de manhã, de tarde, de noite, o tempo, a duração, a rotação. Eu entendi lá em cima a logística da empresa, eu entendi
a forma com que a empresa lida com seus trabalhadores. Esses dois fatores vão me dar ali os fatores relacionados ao trabalho, né? Aí eu começo a entender o trabalhador, né? Se o trabalhador tem algum distúrbio do sono, se ele tem algum problema metabólico, como que é a relação dele com a família, se ele toma algum remédio. Tudo isso associado, né? Ele começa a completar aquele quadrinho meu da fadiga, ou seja, se eu não estiver atento a esses fatores, o meu nível de fadiga aumenta consideravelmente. Aí eu começo a observar, né, as relações que existem entre tempo de reação, tempo acordado, o quanto que a pessoa tem de capacidade para esse trabalho, o quanto que ela vai desenvolver esse trabalho. Entendo como é a relação dela de absenteísmo, do medicamento, a saúde dessa pessoa de uma forma geral. Todo esse contexto, né, vai me propiciar os riscos desse fator ligado à operação, mas que vai me desencadear lá nos fatores que eu posso ter um acidente, absenteísmo ou algum fator mais grave que vão me desencadear, né, nesse processo, numa possibilidade de acidente. Então, esse quadro, de uma maneira geral, que eu comentei com vocês, que é esse aqui, é a base principal na hora que a gente entende e começa a entender o que é fadiga. Como que eu lido com a fadiga e de que forma nós vamos organizar essa fadiga, tá certo? Diante disso, né, a gente começa a entender que os acidentes mais catastróficos relacionados ao fator humano têm sempre a ligação com a sonolência, restrição de sono prolongado, a hora do dia ou da noite e o uso de substâncias psicoativas, né? Às vezes a pessoa está tomando um remédio que o médico receitou, mas aquele remédio acaba causando sonolência. Então, nós temos que ter uma cautela muito grande em todos esses processos. E aí, a teoria do queijo suíço, né? Eu não posso deixar tudo isso acontecer. Os fatores relacionados ao trabalho, ao trabalhador, saúde, porque na hora que tudo isso fica furado, ocorre o acidente, né? E é impressionante a quantidade de oportunidade que nós damos para que isso ocorra, né? Em geral, a gente não tem uma noção muito grande, né, para esse processo, mas a gente precisa entender que eu tenho que ter uma cautela muito grande no desenvolvimento e nas atividades. E aí eu vou tentar aqui, nos 2 minutos, eu vou passar alguns slides, senão eu vou atropelar e vou ultrapassar o meu limite aqui, mas é muito importante, né, que toda empresa entenda que ela tem que ter o que nós chamamos de gerenciamento de risco de fadiga. Ela tem que ter um programa de gerenciamento de risco de fadiga, porque isso tem que ser institucional. Ou seja, a empresa tem que dar condição aos seus trabalhadores, principalmente liderança, gerentes, supervisores, de ter um respaldo, né, do que fazer quando o trabalhador está fadigado. Ou seja, você tem um caminhão fora de estrada que o trabalhador, por um motivo qualquer, eu nem vou falar que é um motivo de outro emprego, mas hoje ele passou o dia inteiro no hospital com a filha dele e foi trabalhar no período da noite e não dormiu. Esse trabalhador fadigado, quando ele chega na empresa cansado, o que nós fazemos com ele? Qual é a política da empresa? Nós temos alguém para substituí-lo? Nós temos um lugar para ele descansar? Ele vai voltar para casa? Ou seja, qual é a ação que nós vamos ter com esse trabalhador? Isso tem que ter uma política. Então, é muito importante que as empresas entendam que essa política dá respaldo a todas as decisões. E quando vai se desenvolver essa política, nós temos que lembrar da área de RH, nós temos que lembrar da área do jurídico da empresa, da gestão da empresa, da área de recrutamento de pessoal, de psicologia, da área operacional, ou seja, todas as áreas têm que ser ouvidas, trabalhadas, para que essa política seja adequada à empresa e não simplesmente atendendo uma única parte, uma única ação. Hoje no Senza, além de ajudar as empresas a fazer aquela parte de política, né, de gerenciamento de risco, nós temos um painel gerencial que nos traz uma avaliação do perfil biológico e comportamental, ou seja, ele possibilita, através de questionários, que são todos esses que estão aí agora, né, avaliar e traçar um perfil desse trabalhador. Isso é com respostas online, o resultado sai online, né, você tem o perfil desse trabalhador e com quem eu estou trabalhando, qual a característica desse trabalhador, ele é matutino, ele é vespertino, ele é curto dormidor, longo dormidor, ele resiste ao trabalho por turno, ele é ansioso, ele tem insônia, ele tem queixo do seu sono, ou seja, a gente consegue traçar um perfil, né, para esse trabalhador de uma forma adequada, né, tudo isso online, isso é feito, o resultado sai na hora dentro do site, a gente faz todo esse trabalho. Da mesma forma, é muito importante que a empresa tenha uma política de orientação nutricional,
já que a gente entende que o trabalhador tem aqueles processos que eu falei antes de aumento de peso, né, perda de massa magra, a gente precisa ter uma cautela muito grande. O problema é que esse trabalhador, quando atua no período da noite, ele não quer comer uma salada, ele não tem vontade de comer um alimento mais palatável, ele quer comer um alimento quente e às vezes gorduroso, porque a curva da temperatura central dele está mais baixa. Então a gente tem que educar e fazer todo um trabalho em cima disso. Né? Da mesma forma, é importante a gente avaliar o sono desses trabalhadores com actigrafia. Né? É extremamente importante entender qual que é o padrão e a qualidade do sono para esses trabalhadores. Aí eu abro uma ressalva aqui que para mim é muito importante. Na sexta-feira eu vou dar fazer uma live no TST, né, no Tribunal Superior do Trabalho, e tem vários anos que eu venho participando de diversos congressos e seminários deles lá com os ministros, desembargadores e juízes, e sempre foi colocado por esses juízes, ministros e desembargadores, para evitar fazer qualquer avaliação dos trabalhadores fora do horário da jornada de trabalho. Ou seja, então colocar um actígrafo nesse trabalhador para observar fadiga, isso significa invasão de privacidade. Isso significa que você abre um passivo trabalhista muito grande com esses trabalhadores na hora que eles forem demitidos ou saírem da empresa. Né? Usar actigrafia para ver sono, qualidade do sono, durante um período de 15, 30 dias, sem problema nenhum. Estou vendo saúde, qualidade de vida desse trabalhador e forma de conduzir a melhor forma de tratamento. Isso é feito pela área de saúde. Agora, colocar um relógio, uma pulseira, qualquer coisa no trabalhador, para que ele fique fora da jornada de trabalho, né, com esse reloginho, com esse actígrafo, para me dar o resultado de fadiga, é extremamente perigoso para a empresa devido a esse passivo trabalhista que ocorre. E isso não é só no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, todos esses países têm legislações semelhantes e que protegem o trabalhador fora da jornada de trabalho. Então a gente tem que ter cuidado. O teste de manutenção de vigília é algo extremamente importante para a gente ter o quanto que o trabalhador saiu descansado, ou entrou descansado, ou saiu no final da jornada. O grande problema que a gente tem é que alguns trabalhadores, quando saem da jornada de trabalho, às vezes saem mais pilhado, né, mais atento, e aí nós temos que fazer um protocolo que cause monotonia para esse trabalhador poder ter uma ação, a gente observar os dados realmente de lapso de atenção e concentração desse trabalhador. Né? É muito importante esse aspecto psicossocial e avaliação para a família do trabalhador. Nós já fizemos isso aí em diversas mineradoras, visitando todas as famílias, os trabalhadores. Isso teve um sucesso enorme. Né? Então, hoje, nós temos aí gibis, o coquetel, cartilhas para os trabalhadores, para informar ele e a família dele de como que ele deve comportar, como que a família deve auxiliar no processo de recuperação desses trabalhadores. Aquele imã de geladeira ali que nós desenvolvemos é extremamente importante, porque o trabalhador, quando vai dormir de dia, ele coloca em cima daquele imã que hora que ele dorme, que hora que ele vai acordar, que hora que ele vai no banco, que hora que ele vai levar a filha na escola, que hora que ele vai resolver algum problema, sem ninguém ter que acordá-lo. Então, a gente trouxe para uma coisa muito próxima a comunicação do trabalhador com a família, quando ele está dormindo no período que a família está acordada. Né? Da mesma forma, a gente tem um software de análise de escala de trabalho, né? E a gente joga a escala de trabalho contendo todos esses modelos que eu falei antes para vocês, tanto biológico, circadiano, né? Para que a gente possa entender todo esse processo, seja ele circadiano ou homeostático. A gente organiza tudo isso dentro desse software e a gente dá um resultado muito importante sobre o modelo da escala de trabalho, se ela traz algum risco, se ela traz algum problema durante a avaliação. E aí nós julgamos ali o horário que a pessoa dorme, o horário que ela acorda, o horário que ela está acordada, trabalhando, acordada e não trabalhando, e fazemos um cruzamento com a parte de cognição, ou seja, lapsos de atenção e concentração, com o cansaço físico. E a gente gera modelos aí matemáticos para que a gente possa observar o momento de risco que esse trabalhador está tendo, ou que essa escala oferece, né, ao trabalhador. Então, a gente fez isso para diversas mineradoras já, né, orientamos diversos modelos de escala de trabalho, que foi extremamente eficiente, e podemos fazê-la também com actigrafia ou não. Né? Diante disso, né, a parte educacional, a gente não tem dúvida que melhora muito. Né? Informar o trabalhador, como ele deve comportar, a família desse trabalhador,
é extremamente importante. Todos os trabalhos que nós envolvemos família, eles tiveram um resultado fenomenal, porque a família começou a cuidar desse trabalhador. Então, visitar a família, fazer um trabalho psicossocial é extremamente importante. Nós temos um aplicativo, né, de celular que ele já calcula, você coloca os dados e ele já calcula a fadiga do trabalhador desde o início da sua entrada da jornada de trabalho até o final da entrada de jornada de trabalho. Nós temos algumas empresas que já usam esse aplicativo, né, porque ele dá o nível atual, da fadiga atual, níveis de fadiga, recomendação. Você agora está muito cansado, você agora poderia diminuir sua atividade, fique exposto à luz, não use óculos escuros. Ele faz várias recomendações, envia o nível de fadiga ao servidor para que você abra e tenha acesso a isso de gestão na sua sala, né? Você teria todo esse processo. Diante disso, né, ele também tem, aqui não vai dar para passar agora, mas ele tem essas recomendações que são: oi, bom dia, boa tarde, você está iniciando a sua jornada de trabalho, né, com score de fadiga X, ele começa a dar todas essas recomendações diante disso. Né? Nós desenvolvemos com a Marco Polo e com a TW um banco para minimizar a fadiga de motoristas, né, e aí serve para qualquer tipo de motorista. Esse banco ele é controlado por aquele software que eu falei antes de vocês. Então, esse banco ele tem calor, frio, vibração, informação auditiva. Nós só ainda não colocamos a parte de luz, porque reflete um pouquinho ainda no vidro. Né? A gente desenvolveu isso já validado, mostrando isso de uma forma muito equilibrada, que reduz ou mantém o nível de alerta do trabalhador. E aí, devido a um estímulo da Polícia Rodoviária Federal, nós acabamos desenvolvendo o modelo de sonômetro, né, que é pelo equilíbrio. Nós validamos isso através de publicações científicas, mostrando que, através do equilíbrio, a gente consegue ver há quanto tempo a pessoa está acordada e, com isso, a gente consegue calcular o score de fadiga desses trabalhadores. O primeiro modelo que a gente teve... Oi? Arthur, vou lá. Bom, aqui pela explanação aqui, o horário nosso aí, estouramos já em 4 minutos às 12h30. Infelizmente, o tempo que temos para poder utilizar e comportar todos na programação do dia está encerrado. Então, eu gostaria de agradecer imensamente aqui a sua exposição ampla e bem criteriosa aí sobre todo o conteúdo, né, super bem desenvolvido e estudado ao longo de uma longa vida sua em dedicação à matéria, e acho que de total importância para o nosso setor, para que a gente tenha a capacidade de poder absorver e conseguir realmente ter o melhor resultado de segurança. Afinal, o nosso propósito aqui é novos caminhos para a saúde e segurança do trabalho na mineração. E quando você fala a respeito do tema, né, me traz aí aquela situação de que a abordagem, mesmo feita no âmbito do racional da luz do dia, quando a gente fala de mineração, e eu trabalho com mineração subterrânea, ainda assim temos que reconsiderar um pouco mais ainda. Já tivemos oportunidade de conversar sobre o assunto, devido à característica que é uma questão muito específica nossa do setor de mineração subterrânea. Mas, enfim, eu acredito que, pelo estourado da hora aí, me desculpem, senhores, mas tanto a explanação, o Marco Túlio, quanto o Rafael foram, assim, por si só, extremamente valiosas para todos que participaram aqui dessa rodada, nessa mesa, de forma com que a gente tenha como realmente promover o desenvolvimento da nova mineração do Brasil. É fundamental que a evolução ocorra, e eu tenho comigo que os dois temas que vocês trouxeram ali foi bastante significativo para todos que puderam acompanhar até agora, e eu gostaria que, na medida do possível, senhores, as perguntas que foram nos encaminhadas e a gente não poderá respondê-las no ar agora, elas, através de você, Marco Túlio e Rafael, nos respondendo, a nossa comissão do IBRAM já me autorizou, tendo a resposta de vocês, a quem se identificou nas perguntas, a gente fazer o encaminhamento para que todos tenham aí a oportunidade proposta aqui dentro do nosso fórum de diálogo em relação aos temas tão relevantes. Então, eu agradeço bastante a vocês dois e gostaria que, num minuto, aí vocês pudessem concluir aí a nossa mesa
com as palavras de consideração de vocês. Rafael? Bom, Camilo, primeiro agradecer. Eu acho que é uma mensagem objetiva aqui. Eu sugiro uma leitura das novas DNRs, elas parte já são públicas, estão no site da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, e uma leitura em conjunto. Eu acho que o desafio, algumas perguntas aqui vinculadas à simplificação da NR22 está no nosso radar, e de qualquer forma estou à disposição para esclarecimentos também. Já fiz aqui a cópia das perguntas e caminho para a organização. Minha parte, agradeço. Obrigado. Marco? Ô, Camilo, eu agradeço a oportunidade, e eu acho que aí o público que nos assiste tem que fazer a junção do que o Rafael falou e do que nós falamos sobre a parte de fator humano e ver como que se encaixa num processo de avaliação e de mais cautela na modelagem do risco e do acidente para evitar isso. Muito obrigado a todos. Excelente mensagem, muitíssimo obrigado a todos. E aí segue a programação do Exposibram. Muito obrigado e boa tarde, senhores.